Você quer compreender por que você sofreu tantos maus tratos na infância e ninguém te ajudou, ninguém te socorreu? É muito triste, né? Eu sei que você sobrevivente já deve ter passado por poucas e boas. Eu, como sobrevivente, bem sei por que ninguém socorreu a gente. Simples, porque criança não é gente na nossa sociedade. Que isso, Virgínia? Criança não é gente? Não, não é gente. Ó, eu vou compartilhar com vocês, vou deixar nos comentários o link desse artigo. Esse artigo é da Cristiane Baquerat, ou Baquerá, de Godoy Martins, e a Maria Helena Prado de Melo Jorge. São as autoras desse artigo, que diz assim: historicamente, a violência contra as crianças sempre esteve vinculada ao processo educativo. Constituiu-se um problema histórico-cultural que tem percorrido todas as décadas até o século atual, nas diferentes formas de expressão. Então, culturalmente, bater educa desde os primórdios. Olha que povo mais atrasado, né, gente? O abuso da criança é citado nos livros mais antigos da história da civilização humana, como a Bíblia e no Alcorão, onde a criança era oferecida como sacrifício para agradar os deuses. No Código de Hammurabi, por exemplo, as mulheres, filhos e filhas podiam ser vendidos. Atenção, vendidos para quitar débitos vencidos. Mulheres e crianças eram vendidos. Para quitar débitos. Era um objeto. Assim como a mulher era um objeto, a criança é. Por isso que tem tanto machismo ainda na nossa sociedade. Porque a mulher era um objeto vendido, né? Não tinha lá o dote para pagar? Pois é, as crianças igualmente. Os filhos assim vendidos trabalhavam durante 3 anos na casa do comprador e do senhor. Nas civilizações antigas, os maus tratos à criança já se faziam presentes no meio do infanticídio, utilizado para eliminar as crianças que nasciam com defeitos físicos. Sim, se nascesse com um defeito físico, essa criança era morta, gente. Para equilíbrio dos sexos, né? Por exemplo, nasceu muita menina. Tem menina demais. Menina não vai pra guerra, ela não tem valor. Vão matar algumas? Vamos. Por motivos religiosos, como medida econômica também, tá? As crianças morriam por questões religiosas, por medidas econômicas, nos grandes flagelos, ou por não aguentarem longas caminhadas. Crianças também eram mortas ou abandonadas para morrerem desnutridas ou devoradas por animais. Também era direito do pai reconhecer ou não o direito de viver com seu filho. Sim, não quero esse filho. Então é meu direito, eu posso jogar ele na rua. Era normal, tá, gente? Não era crime. Desde os primórdios, a maior parte dos casos de violências contra crianças e adolescentes no ambiente familiar, contrapondo o entendimento de proteção da família que a família deveria exercer, porque hoje tem o ECA, né? Não tinha. O século XVI se caracterizou como a época das agressões e violências contra a criança. Nessa época, surgiram os colégios que obrigavam estudantes pobres e sem famílias, indesejados pela sociedade, submeter-se aos piores maus tratos e humilhações deliberadas. Eu sei que isso é verdade. Não é só no século XVI, isso se estendeu até o século XIX. Meu pai nasceu, gente, no século XIX. E muito triste, tá? Não tô passando pano para as maldades dele, não, mas ele contava cada história, porque ele era filho bastardo, a minha avó abandonou, e ele vivia nesses colégios, esses reformatórios, e todo tipo de castigo que você imaginar, ele viveu. No século XVII, a teologia cristã, na pessoa de Santo Agostinho, elaborou uma imagem dramática da infância, onde logo após o nascimento da criança, era símbolo da força do mal, um ser imperfeito esmagado pelo pecado original. Sim, a Elizabeth Bertiner fala isso também no seu livro O Mito do Amor Materno. Ela conta essa fala do Santo Agostinho. Tem referências, tá? Vou deixar a referência 11 nesse artigo. Mas o livro da Elizabeth Bertiner, que é uma historiadora e filósofa, ela tem incontáveis referências da fala de Santo Agostinho. Tem até um livro dele chamado Cidade de Deus, que fala que crianças já nasciam pecaminosas,
que precisavam, não poderiam ser inclusive amamentadas, porque a amamentação era um ato muito precioso para essas crianças que já nascem com o mal dentro delas. Muitas eram submetidas a maus tratos para se purificarem dos pecados, para então depois receber o batismo, tá? Isso não é conto, não. A história da Igreja Católica tem coisas bizarras e todo mundo sabe disso, né? Diga-se de passagem, né? A Santa Inquisição, mas também faziam isso com as crianças. Essa era a fala de Santo Agostinho. Mas o que? Nesse período, a amamentação era considerada prazer ilícito da mãe, que causaria a perda da moral da criança. Ainda nesse século, a criança era incluída nas brincadeiras sexuais de adultos. Também tem a referência, tá, gente? No século 14, não, acho que é 14. Não, no 14... Ai, agora, não sei se é 14, gente. É X, o pauzinho, e X é 14. É 19, acho que é 19. Os bebês brancos eram entregues às amas de leite, concorrendo com a necessidade dos pequenos cativos e interferindo nas suas possibilidades de sobrevivência. No final desse século, na Inglaterra ocorreu a exploração do trabalho infantil, com crianças de 4 anos de idade trabalhando em fábricas. Era normal, tem noção disso? Era normal. E desde os 8 anos em minas de carvão, com uma jornada de trabalho de 16 horas por dia. Durante a Revolução Industrial, desde os 9 anos de idade, as crianças eram alugadas às fábricas. Criança não era gente, era objeto, onde eram acorrentadas para impedir a sua fuga. Na Índia, os recém-nascidos com certos defeitos eram considerados instrumentos do diabo e eliminados. Na China, o limite de filhos era de 3, sendo que o quarto era jogado aos animais. Criança é gente? Não é. Ainda não é. Ao longo dos séculos, a representação da criança veio adquirindo novos significados. No século... Eita, e agora? 4? Eu acho que é 4. A figura da criança passou a... 19, gente, agora que é o 19. Vou levar uma surra aqui das professoras de português, hein? Século XV. É 19, né, gente? Confirmem. A figura da criança passou a representar a esperança de uma vida melhor através da ingenuidade, da inocência e do bom. Oposição à violência. Entretanto, na contrapartida dessa revolução, surgiram os colégios do século XVI, destinados aos estudantes pobres e sem família, indesejados pela sociedade, caracterizando uma época de... Acho que eu já falei. Tá, no século XX, as crianças passaram a ser aceitas como fazendo parte da comunidade. Século XX, só no século XX, as crianças passaram a ser consideradas parte da sociedade. Só no século XX que as crianças passaram a ser consideradas gente. Tem noção? Século XX, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só no século XX. Tem noção disso? Milênios. Crianças não eram consideradas pessoas. Por isso que ainda tem a cultura de violência e desrespeito às crianças, tá? Só no século XX a criança passa a ser aceita como fazendo parte da humanidade, sendo transferida para a família, para a responsabilidade por tudo de mal que pudesse acontecer. Ainda é assim, né? Atualmente, no nosso século, é apontado como século da criança, onde passa a ser exaltada na família e responsabilizada, tal. Porém, os jornais e a televisão mostram todos os dias situações de maus tratos infantis, como, por exemplo, a chacina de crianças na Candelária, no Rio de Janeiro. Apesar da valorização da criança pela sociedade e políticas públicas, a violência ainda permanece como grave ameaça às suas condições de vida, fato merecedor de estudos e estratégias de enfrentamento.
A violência contra a criança, que segue perpetuado até os dias de hoje, vem sendo responsável por agravos de sequelas que atingem crianças e adolescentes em fase de crescimento e desenvolvimento, constituindo a principal causa de mortalidade no grupo de jovens. Maus tratos infantis matam. Se a gente fecha os olhos para uma simples palmada, as pessoas falam: ai, Virgínia, uma palmada não mata, mas começa numa palmada. E a questão não é nem essa, se é crime. Dá uma palmada na bunda de alguém na rua para ver o que vai acontecer com você. Você leva um soco de volta ou te chama a polícia para você? Por que dar palmada em uma criança é normal? Sendo que ela sequer pode se defender e chamar a polícia. Olha como a criança não é gente para a sociedade ainda nos dias de hoje. Olha a importância de você, sobrevivente, quebrar o ciclo de abuso. Eu e você, nós que viemos de lares disfuncionais, quebrarmos o ciclo de abuso, não transmitir para outras crianças os maus tratos infantis, seus filhos, seus sobrinhos, outras crianças. É isso que nós, como sobreviventes, devemos fazer. Posso contar com você? Que você vai abrir a sua mente de que educação na base da violência não educa, traumatiza, coloca medo? Posso contar com você? Comente aí. Espero que sim. Vamos nos educar, vamos nos conhecer, vamos conhecer a história das crianças e vamos mudar, né? Tá na nossa mão, porque hoje nós temos o conhecimento. Não adianta a gente só conhecer que veio de um lar disfuncional e a gente não fazer nada. Espero poder contar com você. Ficou com dúvidas? Comente aqui. Tem algo interessante que vá somar nesse conhecimento? Também comenta. Pessoal, quero convidar vocês para o meu grupo do WhatsApp, o link vai ficar na descrição. Grupo do Telegram, aula gratuita Empodere-se, e tem meu e-book 100% gratuito. Mães Narcisistas, quando sua maior inimiga é sua mãe. Baixa aqui que o link vai ficar aqui, tá bom? Amo vocês, um beijo, tchau, tchau.